Terceira parte da nossa aulinha. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, porque eu quero passar o passo a passo completo para você, que essa é uma flor que poucas pessoas costumam pintar. Ela é fácil de pintar aparentemente, mas, né? Então, gente, eu esqueci de dar um destaque aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui da flor, tá? Então, vou lavar o meu pincel pra gente continuar fazendo. Lembrando que eu tô trabalhando com o pincel número 8, um pincel que está lixado e um pouco gasto. Então, ele tá com as cerdas retas, com as cerdas chatas, tá? O melhor de trabalhar aqui é com um pincel menor, porque o nosso espaço, ele é pequeno. Eu vou pegar, ó, o cerâmica com o canto do pincel. Vou aproximar um pouco mais pra ficar bem mais pertinho pra você estar vendo. E eu vou vir aqui na parte mais profunda da flor e vou puxar pra cima, ó. Tá? Não precisa subir muito. Tá? Agora eu venho marcando aqui a divisão das pétalas pode ser com a sujeirinha do pincel do cerâmica, tá? Tô usando o cantinho do pincel para tá pegando a tinta. Assim eu consigo pegar pouca quantidade. Ó. Tá? E eu marco também a sombra aqui, ó. Daqui de baixo. Certo? Agora, aqui, ó, eu vou passar uma sujeirinha desse caramelo bem aqui assim, ó. Tá? Vou lavar o pincel e a gente vai entrar com o amarelo ouro agora pra unir com esses tons aí. Lembrando que eu passei diluente em toda a flor. Ó, o amarelo ouro é como eu falei no início, eu vou deixar a ponta sem colocar o amarelo ouro, pra colocar o amarelo limão. Ó, sempre a pincelada voltada descendo para o miolo da flor. Ó, preenchimento agora. Na parte de baixo, pode preencher tudo. Certo? Agora, a gente vai entrar com o fluorescente, com o limão. E eu venho, ó, da ponta da pétala que a gente deixou sem tinta. Ó, levando para o centro. Certo? Agora, a gente vai estar iluminando com o branco, tá? Ó, vou lavar o pincel. E aí, a mesma dica que eu falei, não trabalhar muito com o branco, pro branco não se misturar, porque aqui eu quero a claridade do branco, tá? Então, tinta fluida, tinta de um lado só do pincel, e eu começo, ó, nessas curvaturinhas que tem, ó, na ponta das pétalas da flor, ó, tá? Já aproveito, dou aquela marcadinha na divisão pra ressaltar um pouquinho mais. Só colocar e puxar um pouquinho, ó. Tá? Aqui nessa parte da frente aqui, ó.
Coloca, puxa um pouquinho para não ficar grosseiro a transição entre o branco e o amarelo. Tá? E aqui também, ó. Ó, posso descer um pouquinho só, não precisa ser muita coisa. Só mesmo com a sujeirinha, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos usar o pincel filete pra tá dando aí o acabamento na parte central. E um pincel pequeno, número 4, mais ou menos, o menor pincel que vocês tiverem aí, pra gente tá fazendo as sépalas, tá? Então, as sépalas aqui da parte de baixo será feito com oliva, pincel pequeno, e eu vou apenas preencher. Ó. Depois que eu fizer o preenchimento, eu vou pegar o branco de um lado só, tá? E eu vou vir aqui, ó, primeiro na lateral, nessa sépala do centro, na outra, ó, iluminando, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, começo na do centro, depois na lateral, e depois na outra lateral, ó, tá? E tá iluminada. Agora, eu vou procurar aqui o meu pincel filete pra gente tá finalizando a parte interna desta flor. Então, ó, coloquei um soro, um pingo de soro fisiológico na tampa da minha cor cerâmica, tá? Mexi pra ficar bem homogêneo e tô aqui com o meu pincel filete, ó. Ó, criando umas lervuras aqui, gente. Mas as lervuras aqui, ó, é bem fininha, bem estreitinha pra não ficar marcado demais, tá? Se você ficar com medo de fazer e ficar muito marcado, é melhor nem fazer, pode deixar, tá? Porque você vai fazer uma flor bonita e na finalização você não vai conseguir o resultado. Ó, tem que ser tracinhos bem fininhos mesmo, ó. Tá bom? Bem fininhos mesmo. Pronto, a nossa flor tá pronta. Agora eu vou estar tampando as minhas tintas aqui, porque, como eu falei, tá muito quente, né? Tá secando com facilidade. E a gente vai estar trabalhando agora, gente, os galhos, né? Das folhas, ligando as folhas aos elementos aqui. E também o abacate, tá? A minha intenção maior aqui, gente, era ajudar vocês com a flor, tá? Porque é uma flor que muito bonita, as pessoas quase não pintam. Então, a gente vai passar agora para o abacate. Vou separar as cores aqui pra gente estar utilizando. Gente, vamos pro abacate? Então, peguei um pincel aqui, número 10. Vou começar trabalhando essa parte da polpa aqui do abacate, a parte interna. Tá? E aí, eu tô usando o pincel número 10, o diluente, pra me ajudar aqui com a tinta a correr. E separei o amarelo canário e o amarelo bebê, tá? O amarelo bebê, eu vou estar colocando aqui, ó, nessa borda. Tá? Toda essa borda vai levar o amarelo bebê. Dessa forma. Aqui, ó, nessa parte aqui também, ó, vai levar o amarelo bebê, tá? Na parte de baixo.
Agora, a gente vai entrar com o amarelo canário, ó, na parte de cima, movimento circular, unindo com o amarelo bebê, tá? Aqui no centro, aqui que ficou um espaço pequeno, ó, eu coloco só uma faixa e vem esfumando, tá? Amarelo canário. E aqui agora a gente vai fazer no outro lado do abacate aqui, tá? A cor pra vocês vai ficar um pouco esbranquiçada, mas é por causa da iluminação, tá? Da gravação. Aí vai ficar um pouco esbranquiçada. E aqui, ó, eu vou colocar o amarelo bebê nos mesmos locais que eu coloquei no outro, tá? Ó. Certo? Agora, com o amarelo canário, eu venho fazendo aqui a mistura de cor. Certo? Agora, gente, com um pouquinho do abacate, da cor verde abacate, eu vou aqui, ó. Bem nessa partezinha aqui, ó. Porque esse aqui a gente tá vendo ele meio de lado, então ele tem uma sombrinha bem ali naquela posição, tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, também vai ter um pouquinho desse verde, tá? Tô usando verde abacate. Ó. Tá? Pode usar um pouquinho só pra dar um charme. Esfuma bem pra ele não ficar muito forte, tá? E aqui também, ó. Nessa lateral. Certo? Agora, a gente vai estar trabalhando a parte de baixo aqui. A parte de baixo, que eu vou fazer? Eu vou começar com o verde abacate. Ó. Fazendo o preenchimento aqui da casca, tá? Por enquanto, eu tô com o pincel 10, mas logo já vou trocar. Ó. Reparem que a parte de baixo eu não fiz o preenchimento todo, tá? Deixa eu só chegar pra cá um pouquinho pra ficar melhor. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vou preencher a parte que eu quero mais clara. Ó. E o restante eu vou estar preenchendo, vou trocar o meu pincel aqui, que ele já ficou grande pra mim trabalhar aqui. Eu preciso de um pincel mais aparadinho, mais gasto, reto, tá? Chato. E vou utilizar o verde pinheiro pra tá fazendo aqui as sombras desse abacate, tá? É um abacate bem simples, bem fácil pra todo mundo poder tá reproduzindo aí, tá? Sua tinta tem que estar fluida. Vamos pegar a tinta de um lado só. Ó. Tá? E vou vir colocando a sombra. Bastante atenção no formato, tá? Da fruta. Pra não acabar ficando um pouco torto. Ó. Ó. Esfuma com movimento circular. A parte de baixo é a parte que vai ficar mais escura. Tá? Aqui, ó, nessa lateralzinha também. E aí, a gente vai esfumando e descendo com essa tinta, encontrando a cor verde abacate, tá? A gente precisa ter aqui uma união de cores. Ó, aqui tem que ser feito bem caprichado.
tá? Agora essa lateralzinha aqui pra dar continuidade. Certo? Se vocês quiserem tá modificando alguma cor aí, a gente pode modificar, tá? Agora com o pincel sujo, eu vou pegar o amarelo bebê e vou vir aqui, ó, nessa parte que a gente colocou o verde abacate, e eu vou misturar essas tonalidades pra ganhar luz nesse ponto aqui, tá? Aqui também, ó. Tá? Aqui eu preciso esfumar bem, gente, pra unir, tá? Porque eu quero criar aqui um tom mais claro. Se precisar depois, pode retocar. Tá, beleza? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo essa parte interna aqui, que é o caroço, tá? Agora a gente vai trabalhar nessa outra aqui com o verde pinheiro, né? Ó, tinta de um lado só do pincel e eu venho fazendo essa borda aqui assim, ó. Tá? A parte de baixo aqui, ó. Verde pinheiro, colocando e esfumando, trabalhando com pincel menor. Demora um pouco mais, mas é melhor. Agora, com o amarelo bebê, eu vou fazer essa borda aqui, ó. Por que que eu vou usar amarelo bebê? Porque essa borda, gente, tá por cima da outra fatia de abacate. Então, se tá por cima da outra banda, eu preciso deixar isso visível. Como eu consigo? Utilizando um tom mais claro. Ó. Tá? Porque essa parte aqui tá por cima da outra, então eu preciso deixar isso bem marcadinho. Ó. Aí eu venho fazendo o contorno. Tá? Com o pincel ainda sujo, a gente vai iluminar com o amarelo bebê, ó. O amarelo bebê, ele é uma cor meio transparente, muito clarinha, né? Com pouco pigmento branco, então, às vezes, acontece de... Gente, essa parte aqui ficou até um pouco longa demais, tá? Então, eu vou deixar para uma quarta parte a finalização da parte interna aqui dos caroços, tá bom? Espero que esteja dando para vocês entenderem. Uma pintura fácil, porém eu gosto de fazer bem detalhada, então acaba levando um pouquinho mais de tempo.